Primeiro, o que é autonomia? Segundo, por que é tão importante essa conquista da autonomia dos bebês, o bebê conquistar a sua autonomia desde os primeiros meses de vida, e qual é o nosso papel do adulto, da mãe, do pai, do familiar que estiver ali cuidando desse bebê no dia a dia. Hoje a gente vai estar conversando um pouquinho aqui sobre isso. Bora conversar? Oi! Bem-vinda e bem-vindo de novo nesse canal. Você que é mãe, que é pai, que é família ou que trabalha com bebês pequenos e com crianças, bebês pequenos não, com bebês de todos os tamanhos, de todas as idades e com crianças principalmente da primeira infância, mas principalmente ainda da primeiríssima infância, daqueles 0 aos 3 anos, que é principalmente o assunto que a gente fala aqui nesse canal, além de maternidade, de arte, enfim, da vida real, a autonomia dos bebês. Por que eu quis trazer isso hoje aqui para vocês? Algumas pessoas que vão me seguindo aqui sabem que eu dou formação nessa área do desenvolvimento dos 0 aos 3 anos. Eu estava revendo a aula da Júlia Polgatti, que é minha parceira de trabalho, ela é psicóloga. Aliás, eu vou colocar aqui o link também, o endereçozinho ali do Instagram dela, porque vale mais do que a pena vocês seguirem, a Júlia é maravilhosa. E eu estava revendo a aula dela, antes de dar as minhas aulas, e justamente na aula sobre autonomia, e eu comecei a fazer ali umas reflexões e quis trazer aqui pra vocês porque é óbvio, tem tudo a ver com esse canal. Ouvindo a aula dela, eu fiquei lembrando, por conta de um assunto que eu já tinha colocado aqui pra vocês alguns meses atrás, sobre a importância do chão e do movimento livre do bebê, para ele se desenvolver e o quanto que isso era importante pro desenvolvimento motor e psicomotor dele. Enfim, hoje não quero falar exatamente sobre isso, mas tá interligado. E também num vídeo relativamente recente que eu coloquei aqui, que eu falei sobre a importância do vínculo seguro e o que faz criar esse vínculo seguro, a importância dos cuidados, do momento dos cuidados para isso. Aí eu também lembrei deste livrinho aqui, e é por isso que eu coloquei aqui esse sofá, que é mais perto para eu pegar aqui para vocês, que é um livro também que eu já falei sobre ele, já falei sobre os últimos estudos que eu tô tendo aqui na minha vida, pessoal e profissional, porque quem trabalha com bebês e a mãe acaba levando para os dois lados sempre, Eu tento sempre passar adiante para as mães e para os pais e para os profissionais que trabalham com bebês, mas tento, claro, colocar em prática. E detalhe, quando a gente vê isso com o olhar de mãe, sempre é diferente, tá, gente? Então, se você é mãe, primeira coisa, tira da cabeça as culpas, porque às vezes quando a gente começa a estudar e ouvir muitas coisas, a gente fica com um sentimento de culpa porque parece que a gente está fazendo errado. Gente, de uma forma geral, assim, das mães de uma forma geral, nós sempre tentamos fazer o melhor para os nossos filhos. Mas segue o seu coração, segue o seu instinto materno, porque isso existe, instinto paterno também. É isso, mas enfim, só para dar esse parênteses que a gente tem que colocar ali a nossa balança de mãe, a gente não pode ser radical conosco próprias, com mães. Enfim, o nosso objetivo normalmente é que a criança seja autônoma, normalmente porque tem alguns pais e mães que nem pensam nisso, ou às vezes até que não querem isso, porque quer dizer que vai dar mais trabalho, entre aspas, ou seja, quando nós fazemos pelos bebês, é mais rápido. Agora, quando nós queremos que eles desenvolvam a autonomia, que eles conquistem a autonomia deles, requer tempo da nossa parte, requer paciência, requer uma escuta ativa, requer a nossa presença. Qual é a relação da autonomia com o vínculo e com o movimento? O que isso tem a ver? Por que a Suzana, por exemplo, colocou esse título, Vínculo, Movimento e Autonomia? Voltando a falar, eu aqui estou trazendo para vocês a minha reflexão, ok? Enquanto profissional que trabalha com bebês, mas também enquanto mãe, tá? Por que é importante um bebê ou uma criança pequena conquistar a sua autonomia de uma forma segura? O que isso tem a ver ali com a questão do que a Suzana fala aqui, do vínculo seguro? E o que isso tem a ver com o movimento? O que tem a ver isso tudo? Em primeiro lugar, autonomia, a gente vai pensar assim, as primeiras conquistas da autonomia que um bebê tem a partir do momento que nasce, se a gente for pensar naqueles primeiros 3 meses de vida, são pouquíssimas, porque esse bebê ainda está muito nesse momento do que a gente chama, que aliás já falei um vídeo também sobre isso, da esterogestação, em que é quase
um momento entre o estar dentro e o estar fora. E a partir dos 3, 4 meses de idade, né, do bebê, ele começa realmente a conquistar a autonomia. Por exemplo, quando ele descobre as mãos. E quando ele começa a brincar com essas mãos. E quando ele começa a querer se mover, se movimentar, a querer pegar um objeto do lado. Sim, a autonomia tem a ver com o desejo, com a vontade do bebê de conhecer, de querer explorar o próprio espaço através dos seus próprios movimentos. O Zezé tá na brincadeira dele e a gente tá aqui que eu vou continuar falando. Esses primeiros movimentos, essas primeiras conquistas, né, que esse bebê vai tendo de ganhar essa autonomia em relação ao próprio corpo, em relação ao espaço, em relação a se virar de um lado para o outro sozinho, porque isso é autonomia, de começar a rastejar sozinho, de começar a gatinhar, de se sentar sozinho, de ficar de pé sozinho, de se colocar em pé sozinho, de começar a andar sozinho. Percebem que o sozinho está ligado a uma conquista e que está ligado a realmente uma autonomia? Porque nós, quando o ajudamos, ele não está ganhando essa competência sozinho. E é isso, gente. O bebê é um ser competente. A gente tem que acreditar nisso enquanto mãe, enquanto pai, enquanto avó e avô, enquanto família, enquanto educador, enquanto profissionais que trabalham com os bebês. É claro que eu não vou deixar um bebê completamente sozinho, abandonado ali, e eu não estar por perto. Eu estou por perto, eu estou presente, eu estou dando essa segurança emocional a ele, dele perceber, dele ver que eu estou presente e ele está ali sempre por perto, a me observar, a saber que eu estou perto, a saber que o meu olhar está sempre junto dele, né? E que fisicamente estamos no mesmo ambiente. Isso é super importante para essa conquista da autonomia. E aí a gente pensa assim, mas o que o vínculo tem a ver com isso tudo? O vínculo tem a ver com aquele vídeo que eu falei lá atrás e que eu vou voltar aqui um tiquinho nesse assunto. E que se a gente for pensar naqueles 3 primeiros meses de vida e que a gente pensa assim, então esses primeiros 3 meses de vida a gente não está pensando aí na autonomia, porque o bebê está nessa esterogestação, mas principalmente nesse momento, mas não só nesse momento, mas nesse momento a gente investe em quê? Nós adultos? Na criação de um vínculo seguro. Através do quê? Dos cuidados corporais, que eu falei no tal vídeo lá atrás e que você vai ver quando você acabar esse daqui, para você entender qual é a relação disso tudo. Mas assim, de uma forma geral, o que são os cuidados corporais, né? A abordagem Pickler, Amy Pickler, falava tanto sobre a importância dos cuidados corporais. Os cuidados corporais são o momento do banho, da alimentação, do vestir a roupa, do despir, do adormecer, são realmente os cuidados. E é aí que esse vínculo, quando isso se faz de uma forma respeitosa, quando eu antecipo, eu não quero falar muito, mas enfim, depois você vê lá só para complementar isso que eu estou falando. Quando a gente faz todos aqueles passinhos para se criar essa segurança emocional, esse vínculo seguro, porque aí é que tá. Nós plantamos essas sementinhas agora, isso com certeza vai perdurar e vai florescer e vai trazer frutos e consequências para a vida inteira. Já falei também sobre isso, né? Se a gente quer criar uma segurança ou uma insegurança emocional. Nós, adultos, somos responsáveis por isso. Então, antes de eu pensar... Aliás, na verdade não é antes, está tudo interligado. Para um bebê ser independente, ser autônomo, conquistar sua autonomia, ele precisa ter o vínculo seguro com os adultos de referência dele. A conquista, eu já falei ali no início do vídeo, que se faz muito pela vontade, né? Pelo desejo de conhecer, pelo desejo de explorar, pelo desejo de chegar a algum lugar. O bebê, depois desse primeiro ano de vida, ele começa a cada vez mais, de uma forma cada vez mais autônoma, cada vez mais independente, a comer sozinho, a se pentear, a se vestir, a se despir, no banho já a se ensaboar, a querer ajudar a se enxugar. Ele vai querendo ajudar, ele vai querendo aprender a colocar a roupa, a colocar o sapato. Enfim, os bebês vão se desenvolvendo, vão desenvolvendo essa autonomia, mas lembrando, gente, cada bebê é único. O nosso papel, enquanto mães, enquanto pais, é realmente investir no vínculo seguro, e isso é ao longo da vida. O vínculo é uma coisa que a gente vai sempre investindo que esse vínculo
continue fortalecido, continue seguro, que eu continue presente, que eu continue sempre, sempre, sempre trazendo essa segurança emocional para os nossos filhos, mas é principalmente nesses primeiros anos, que é a base, gente. Qualquer coisa que a gente constrói, se a gente for pensar na parte da arquitetura, a base é a primeira coisa que a gente investe e ela tem que estar sempre muito segura, porque aí o resto todo vai se construindo de uma forma segura. Eu respeitar, eu investir nos cuidados é a base para que esse bebê ganhe, conquiste a sua própria autonomia. A partir da sua vontade, como eu disse antes, e a partir da relação. É na relação, é nessa segurança emocional que o bebê vai ter com a mãe, com o pai, com os seus cuidadores, principalmente, e até mesmo com os educadores na escola, e que ele vai querer conquistar, que ele vai querer se movimentar. E quando a gente fala de movimento, às vezes vem muito aqueles movimentos, amplos, de rolar, de sentar, de gatinhar, etc. Mas depois vem aqueles movimentos mais finos, de uma coordenação, de um garfo, de uma faca, de uma colher, que isso é uma coordenação gigante. Na coordenação da escova de dente, da mão, que normalmente é a boca e a cabeça que vem assim. Se eu não der a oportunidade desse bebê fazer, ele não vai conquistar isso. Eu faço junto e deixo ele fazer, deixo ele explorar. Eu deixo ele entender o que é tentar vestir a meia e eu tô ali junto, eu tô observando. Ele precisa de sentir que se ele pedir a sua ajuda, você tá ali para ajudá-lo. Resumindo isso tudo, você já deve ter percebido que autonomia, que movimento, deixar o bebê se movimentar, deixar o bebê conquistar seus próprios movimentos, suas próprias aquisições a nível do desenvolvimento motor, que a gente fala tanto, principalmente no primeiro ano de vida, tão falado, mas estar junto, preparar um ambiente, eu não quero falar tudo isso hoje não, mas quero trazer um vídeo também para falar sobre o ambiente, como é que nós adultos preparamos o ambiente para esse bebê se desenvolver a nível motor, para ele se movimentar livremente e qual é o nosso papel. Enfim, é isso que eu queria refletir aqui com vocês sobre a conquista da autonomia de um bebê, como isso está tão ligado com o nosso respeito pelo bebê, com a nossa crença de que esse bebê é um ser capaz de se desenvolver a nível motor, psicomotor, como é que está tão ligado a esses momentos dos cuidados, como é que isso está tão interligado. Faz sentido pra você? Eu queria te ouvir também. Eu não queria estar aqui só falando. Eu queria que você colocasse nos comentários o que é que você de verdade sente disso tudo, dessas minhas reflexões. Porque voltando a dizer, eu não tô aqui dando aula pra ninguém. Eu tô aqui trazendo pra você as minhas reflexões sobre o meu estudo. Mas enfim, a vida é assim. A gente vai aprendendo, a gente vai se aprimorando e sendo cada vez mais autônomos. E quando um bebê cresce com essa segurança emocional, porque você não se sente segura quando você sabe fazer bem uma coisa? Pois é, com os bebês é exatamente assim. Só que é a base da segurança emocional e que isso vai ser levado pro resto da vida. Eu espero que você tenha gostado. Espero que tenha te feito sentido tudo isso que eu falei. Espero que isso faça você refletir também. Não se esquece de dizer o que você achou dessas reflexões, se você já tinha parado para pensar nisso. E o que você pensa sobre isso. Escreve, vamos trocar. Eu quero muito te ouvir também. Beijos. Espero você no próximo vídeo. Fui! Mas Zezé foi fazer xixi, eu vou continuar e vou falar com vocês como se não tivesse barulho em casa, tá bem? Mas tem criança em casa, então é assim mesmo. Qualquer coisa que ele fala, eu tô aqui ligada se tá tudo bem. Vaso sanitário. Foi a tampa do vaso sanitário que caiu. Continua, Tati, pelo amor de Deus, que até você deve estar nervosa por mim. Então vamos continuar. Respira. Ok. Autonomia. Onde é que eu tava?